Sobre os frescos que pretendiam elevar os olhos ao céu, o mármore do palácio refletia veludos e candeias. Havia vinho nas taças, risos de salão e o tilintar preciso de talheres, e ao mesmo tempo um teatro de poder armado com a frieza de quem já não via rostos, apenas peças. Foi assim, segundo relatos da época, que se desenrolou a noite que muitos historiadores citaram como um dos episódios mais sintomáticos da degradação do poder papal. 50 mulheres trazidas à força, um noivo reduzido a espectador coagido, e no centro, um decreto que soou como sentença. A consumação deveria ser pública, 3 vezes naquela mesma noite. 3 vezes em uma noite, enquanto todos assistiam. Sou historiador e jornalista. Passei anos vasculhando cartas, diários de cerimônia, correspondências diplomáticas e crônicas estrangeiras que tentaram traduzir em palavras o que, naquela câmara iluminada por tochas, se transformou em humilhação pública. O que segue é uma reconstrução fundada em fontes da época, sobretudo as anotações do mestre de cerimônias Johannes Burckhardt, e em embaixadas que enviaram versões desse episódio para outras cortes europeias. Mas é também uma tentativa de dar voz àquilo que os arquivos e as sombras das salas insistem em ocultar, o custo humano daquela noite. Onde a documentação é incerta ou contraditória, assinalarei que se trata de relatos. Onde a tradição popular ampliou e transformou em rumor o que poderia ter sido um gesto de poder político, explicarei as razões dessa transformação. Se esta investigação lhe interessa, inscreva-se e acompanhe. Nas próximas horas vamos atravessar as cortinas do Vaticano para entender como um casamento se tornou espetáculo de dominação. Quando falo de Lucrézia Borgia, não repito o bordão das lendas que a transformaram ora em envenenadora, ora em mulher devassa. Falo de uma jovem nascida em 1480, filha de Rodrigo Borgia, que alcançaria a cadeira papal como Alessandro VI, e que cresceu sob o peso de alianças feitas com o punho da política e da violência. Lucrézia foi, historicamente, um instrumento, às vezes relutante, às vezes resiliente, nas ambições de uma família que viu na Igreja um caminho para o poder temporal. Aos olhos do público contemporâneo, seu nome ganhou contornos de escândalo, casamentos desfeitos por interesses, rumores de amantes e, acima de tudo, a impressão de que era menos pessoa do que pretexto. Alfonso d'Este, por sua vez, vinha de outra linhagem de poder. Nascido para governar Ferrara, era um príncipe que entendia alianças como mecanismos de segurança num mapa italiano fragmentado por rivalidades entre cidades-estado, reinos e condottieri. A união com Lucrézia prometia estabilizar relações, garantir territórios e, sobretudo, inserir Ferrara numa teia de favores que o Papa podia oferecer. O que poucos nos arquivos conseguem entender com clareza é o quanto essa aliança foi, desde seus primeiros passos, um instrumento de exibição para a família Borgia. Não bastava casar, era preciso mostrar que o Papa podia mandar sobre corpos, sobre reputações, sobre a própria intimidade de um casamento. No centro deste teatro de ambições estava Cesare Borgia, irmão de Lucrézia, cuja ascensão militar e política era acompanhada por métodos que mesclavam astúcia diplomática e força bruta. Cesare, dizem as fontes contemporâneas, dirigia grande parte das articulações que transformavam a aliança em vulnerabilidade. Rodrigo, o Papa, por sua vez, dava a chancela final, e não raro a imprimia com gestos que os embaixadores descreviam em cartas, com tons de escândalo que envergonhavam cortes distantes. Tudo isso formava o pano de fundo que levou Alfonso a Roma naquela noite. A viagem do duque não foi uma simples ocasião festiva. Muitos contemporâneos a perceberam como uma condição perigosa. Os relatos falam de recepções frias, de portas trancadas, de guardas que pareciam vigiar mais do que proteger. Alguns diários de embaixadores registram a ansiedade do noivo, uma apreensão que se transformaria em trauma quando a cerimônia, concebida como celebração, virou palco. Antes de retratar a cena central, é importante marcar onde as fontes concordam e onde divergem. Johannes Burckhardt, que serviu como mestre de cerimônias no Vaticano e manteve um registro conhecido como o seu livro de notas, descreve acontecimentos protocolares e incidentes do cotidiano curial. Muitos historiadores veem em suas anotações um testemunho direto e valioso. Outros alertam para seu viés,
Burchard via, julgava e relatava mediante sua posição e suas lealdades. Outras fontes disponíveis são cartas diplomáticas que circularam entre as cortes europeias, crônicas estrangeiras e memórias posteriores que, aos poucos, lapidaram o episódio em mito. É a partir dessa constelação de documentos, contraditórios e complementares ao mesmo tempo, que se tenta montar o mosaico da noite. As vozes que chegaram até nós pelas frestas dos arquivos falam primeiro de um banquete que deveria celebrar a união. Era comum no Renascimento italiano que festas de casamento fossem elaboradas para impressionar. Banquetes opulentos, efeitos de palco, corredores com músicos e uma audiência composta por cardeais, embaixadores, senhores da guerra e nobres curiosos. Mas, naquela noite em particular, segundo relatos que vários mensageiros estrangeiros enviaram às suas cortes, algo mudou. A festa teve um momento em que a cortina caiu e o que se revelou foi uma coreografia de humilhação. Os textos descrevem uma entrada de 50 cortesãs. Não se chega a consenso sobre o número exato, há variações e exageros possíveis nos relatos, que foram levadas à sala de festas. A expressão banquete das castanhas aparece em algumas fontes e relatos posteriores, referindo-se a um jogo palaciano que, em contextos aristocráticos, podia ser mera brincadeira erótica. Nessa versão, no entanto, a brincadeira foi orquestrada como espetáculo de poder. As mulheres, com argumentada e documentada coação pelos cronistas, foram compelidas a participar de um jogo que as colocou em posição de sujeição diante dos presentes. Quem narra estas cenas muitas vezes descreve não o ato íntimo, mas o ritual de exibição, risos, olhares, alguns aplausos, e o peso simbólico de transformar a consumação conjugal em cena pública. É aqui que devemos, como historiadores, ser cautelosos. O relato de que as mulheres foram forçadas a despir-se por ordem papal, que foram submetidas a um jogo degradante e que a consumação foi decretada 3 vezes na frente de plateia, consta em algumas anotações e cartas. Outras fontes minimizam, relativizam ou simplesmente não mencionam a ordem explícita por parte do pontífice. Muitos estudiosos acreditam que elementos do espetáculo foram exagerados por inimigos dos Borgia e por cronistas que buscavam simbolizar numa única imagem a corrupção que atribuíam ao papado. Ainda assim, a convergência de múltiplos relatos sobre uma humilhação pública sugere que algo, pelo menos no espírito da noite, ocorreu. A cerimônia de casamento foi utilizada para demonstrar poder, e esse uso do casamento como exibição autoritária teve vítimas. Reconstituo agora com base em fontes e em projeção empática. Assinalo quando se trata de reconstrução. Lucrésia, nos bastidores, buscava um canto de silêncio. Em sua juventude, moldada por despedidas e alianças, ela já conhecia o preço de vestir um papel público. A reconstrução imagina seus gestos, as mãos que ajeitam um véu, o corpo que procura esconder um tremor, os olhos que tentam orar sem que ninguém perceba. Não estou atribuindo a ela pensamentos que os documentos comprovem, apenas propondo um quadro humano possível, consistente com o que as cartas e testemunhos descrevem do estado de quem se vê transformado em objeto político. Essa reconstituição deve sempre ser lida como hipótese narrativa, não como fato bruto. A cena do banquete, conforme os relatos, se desenrola em 3 tempos que constituíram seu caráter simbólico e cruel. Primeiro, a entrada das mulheres, uma parada deliberada cujo objetivo era expor, diante dos convidados, corpos que deveriam permanecer fora do registro público. Segundo, o jogo, a tal brincadeira das castanhas, que, na versão mais explícita dos relatos, forçava as participantes a se submeterem a gestos humilhantes sob aplauso contido. Terceiro, o decreto final, um comando creditado por algumas fontes a representantes máximos do poder curial e apoiado por um silêncio cúmplice da Assembleia, que determinava a consumação do casamento em termos absolutamente públicos. A expressão 3 vezes aparece nos relatos como marcação de uma vingança simbólica sobre a intimidade. O ato sexual transformou-se em ritual de dominação. Há quem propõe a leitura alternativa, que o episódio tenha sido uma grotesca sátira cortesã, uma exibição teatral que, embora cruel, não implicou uma ordenação formal de violência sexual por parte de oficiais do Vaticano.
Essa interpretação alega que cronistas anti-Borgia amplificaram com metáforas e imagética o episódio para construir uma narrativa em que o papado se tornava símbolo universal da corrupção. Ambas as leituras, a do espetáculo coercitivo e a da montagem retórica, convergem, porém, em algo inquietante. Naquela noite, um casamento foi usado para demonstrar poder, e a diferença entre consentimento e coerção ficou diluída pela hierarquia e pelo medo. Enquanto tudo isso se desenrolava, as reações na plateia variaram entre o espanto contido, o riso nervoso e o silêncio cúmplice. Cardeais, embaixadores e nobres tomaram atitudes que, para quem observa hoje, soam como cumplicidade por omissão. Alguns, segundo cartas que circularam dias depois, trocaram confidências e justificativas. Era para o bem maior, para consolidar alianças, um espetáculo que acontece nos bastidores do poder. Outros, menos afeitos ao jogo de poder dos Borgia, desviaram o olhar e preferiram anotar nas margens de seus relatos apenas a data e um comentário seco. O silêncio tornou-se peça central no mecanismo de violência. Não apenas o silêncio diante do que se via, mas a transformação desse silêncio em legitimação tácita. Alfonso, o noivo, pagou um preço pessoal. Os diários que acompanhavam sua estadia em Roma descrevem seu desconforto e, posteriormente, sua retirada emocional. Reconstrução baseada em fontes. Pude perceber, ao ler correspondências que comentavam seu comportamento após a noite, um homem que se tornara mais reservado, descolocado de sua própria autoridade. A consumação pública, se de fato ocorreu nos termos mais extremos em alguns relatos, marcou sua vida íntima e política. Não se trata apenas de uma humilhação momentânea. Quando um ato previsto para a intimidade se transforma em espetáculo coercitivo, altera-se a experiência do corpo e do afeto. Lucrézia, por sua vez, carregou esse peso nos anos seguintes. Mudou-se para Ferrara, onde assumiria o papel de duquesa, mas nunca se desvencilhou da sombra que aquela noite projetou sobre sua reputação. Nos anos que se seguiram, as repercussões do episódio se alastraram por Europa afora. Embaixadores, que detestavam ser instrumentos de fofocas, mas sabiam explorá-las, enviaram cartas às suas cortes descrevendo um papado que, aos olhos de muitos, havia ultrapassado as fronteiras da moralidade esperada. Essas cartas, fontes para historiadores, alimentaram o imaginário europeu, que via em Roma um poder que se apropriava do sagrado para finalidades tão terrenas quanto a conquista de influência e lucro. A imagem do Papa rindo enquanto a intimidade alheia era desmontada tornou-se para muitos ícone da degeneração clerical. Importa lembrar que a morte do Papa Alexandre VI, a queda política de Cesare Borgia e as transformações posteriores do cenário italiano aconteceram em meio a uma conjuntura complexa. Rivalidades entre potências locais, intervenções estrangeiras, o surgimento de críticas teológicas e morais que anos depois desembocariam em movimentos de reforma religiosa em outros lugares da Europa. A conexão entre o espetáculo do poder e a perda de legitimidade moral do papado é, portanto, menos uma relação de causa e efeito direto e mais um vínculo simbólico. Episódios como esse alimentaram, na opinião pública e nas fileiras de opositores, a narrativa de que a Igreja podia falhar como guardião da virtude pública quando seus dirigentes confundiam o sagrado com a vaidade. Ao olhar os documentos posteriores, nota-se também uma tentativa de encobrimento e de controle da narrativa. Alguns relatos foram suavizados, outros exagerados. Burchard, cujo nome aparece frequentemente associado à descrição da cerimônia, deixou anotações que passaram a constituir para muitos um material de leitura essencial. Graças a ele temos descrições protocolares e menções que ecoam em várias versões do evento. Mas precisamos lembrar, todo cronista tem lentes, e a lente do Vaticano era uma lente de corte, de administração e de sobrevivência política. É por isso que quando confrontamos as diferentes cartas e crônicas, percebemos desconexões, onde um embaixador busca chocar sua corte com cenas de depravação para justificar distanciamentos ou alianças, outro tenta manter a dignidade de relações necessárias. Reconstituição das vozes das vítimas. As cortesãs, pouco mencionadas como indivíduos nos arquivos, aparecem nos relatos como massa anônima. As mulheres, as cortesãs, 50. Essa cifra, repetida, transforma pessoas em estatística simbólica. Imaginar suas experiências exige cuidado e empatia.
Eram mulheres de diferentes origens, submetidas a uma violência que mistura exploração sexual e espetáculo de humilhação. Seus nomes desaparecem na maioria das fontes, suas memórias foram muitas vezes silenciadas. Ao recuperá-las, mesmo que apenas como possibilidade humana, devolvo a elas a essência que os relatos oficiais tentaram apagar. Cada uma delas tinha uma história, um corpo que merecia respeito, uma família ou uma rede social que a esperava depois. Reduzi-las a peça de exibição foi parte do mecanismo de poder que desejava demonstrar supremacia. A pergunta-chave que atravessa toda esta investigação é a do título que nos trouxe aqui. Por que todos assistiram? Por que, diante de uma ordem que humilhava, a Assembleia permaneceu em silêncio? Parte da resposta encontra-se na estrutura do poder renascentista. Quem questionava um papa ou sua família arriscava a posição, recursos, a própria vida. A hierarquia era uma estrutura não apenas de autoridade espiritual, mas de proteção e ameaça. O medo e o cálculo político funcionavam como censura não escrita. Parte outra da resposta reside na naturalização da violência simbólica diante de nós. Quando uma instituição transforma o escândalo em espetáculo, cria um repertório cultural que insiste em ver a humilhação como espetáculo aceitável sob o manto do realpolitik. Mas há também algo mais profundo. A cumplicidade por omissão não é apenas medo, é exercício de normalização. Quando as elites aceitam um gesto degradante como parte do jogo e muitas vezes justificam-no como necessário para o interesse maior da estabilidade, elas pavimentam um caminho que legitima novas agressões. A noite do casamento, portanto, não foi apenas um incidente desconexo. Foi expressão de uma cultura política que instrumentalizava corpos para firmar pactos de poder. Historicamente, o episódio, verdadeiro em sua essência ou amplificado em suas formas, alimentou críticas que viriam a corroer a autoridade moral de quem decidia em nome do sagrado. Cartas enviadas a Madrid, Paris e Veneza mencionavam com tom de escândalo as atitudes do Papa e sua família. Essas narrativas seriam recuperadas por adversários e por pensadores que, mais tarde, buscariam reformular a exigência de integridade dos governantes religiosos e civis. De forma indireta, o simbolismo daquele casamento encontrou lugar nas memórias coletivas. Bastou uma imagem poderosa, 50 mulheres rastejando, um noivo despossuído, o riso de quem manda, para que o feito fosse usado como argumento contra a lisura do poder papal. Ao encerrar esta reconstrução e reflexão, volto à pergunta que abre. 3 vezes em uma noite, enquanto todos assistiam, por que ninguém interrompeu? A resposta contém responsabilidade e aviso. Não é suficiente transferir a culpa apenas para indivíduos. Precisamos reconhecer como as instituições, as culturas políticas e as práticas sociais tornam possível a humilhação pública. É preciso admitir que o silêncio coletivo foi e continua sendo, em muitos contextos, ferramenta de opressão. Somos chamados, como sociedade e como cidadãos, a não naturalizar espetáculos de poder que pisoteiam a dignidade humana. O trabalho dos historiadores não é apenas narrar cenas chocantes do passado para alimentar curiosidade. É buscar por meio das fontes honestidade sobre o que foi visto, o que foi encoberto e o que foi reinventado. É separar com cautela o que se sabe com certeza do que é opiniões, rumores ou manipulação política. E é, sobretudo, humanizar as pessoas, que os documentos muitas vezes reduzem a números e manchetes. Se você quer acompanhar mais investigações como esta, consultar as fontes e apoiar a pesquisa que sustenta reconstruções cuidadosas, no descritivo do vídeo há uma seleção de leituras e documentos, incluindo edições críticas das anotações de Johannes Burckhardt, correspondências diplomáticas da época e estudos modernos sobre a família Borgia e o contexto político italiano. Apoiar esse tipo de trabalho significa permitir que vozes silenciadas sejam lembradas com rigor e respeito, e que episódios como o que relatamos não sejam transformados apenas em lenda, mas compreendidos em sua complexidade histórica. Terminemos com a última imagem. O salão vazio depois da festa. As taças pela metade sobre mesas que ainda guardam as impressões de uma noite que misturou celebração e violência. No mármore, marcas de passos apressados, e talvez uma mancha que ninguém quis limpar. Na história, essa noite se tornou espelho, não só de uma família, de um papa ou de uma corte, mas de como o poder pode se proclamar divino quando, na verdade, se alimenta de medo. Lembrar-nos disso é um passo para que, no presente,
não nos conformemos em assistir sem agir.